Nessa onda bem louvor mesmo, tá? Top. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Amém, cara, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória Pessoal, a eu Deus. quero dar boa noite aí a todo mundo que está chegando. Tem a galera chegando aqui de Vista Alegre. Tem o pessoal, meus amigos aí. Tem a galera que veio do Vinícius também. Vinícius, vamos começar do zero, como se nada tivesse acontecido ontem. Apaga, Falar um pouquinho. apaga. Como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo programado para hoje, certinho. Isso aí, é. Então, pessoal, eu conheci o Vinícius ali na PIB de Vista Alegre, onde eu sou o pastor auxiliar, o pastor Cláudio. Vinícius tinha a banda dele, a banda da Almanuta. Ele fez lá um som com a galera, fez um som com o pessoal do coral. E aí eu tive o prazer de conhecer. E gostaria que você falasse um pouquinho de você e do seu trabalho aí, Vini, pra gente, por gentileza. Vou tentar esquecer que ontem a gente começou isso, mas enfim. Bem isso. Né? Eu sou um músico basicamente nascido e criado na igreja, né? Minha mãe veio pro evangelho, eu ainda muito pequenininho. Eu acho que eu tinha por volta de 3 anos de idade. E desde então, minha mãe fez o papel dela, né? Aquele que todo pai deve fazer, ensina o teu filho no caminho onde deve andar. E comigo foi dessa forma. Eu lembro que inúmeras vezes eu, molequinho, não queria às vezes ir para a igreja, ficar domingo jogando bola de tarde na rua. Minha mãe, não, pode se arrumar e vai para a igreja. E aqui em casa somos 3, né? Éramos eu mais 2 irmãos. E não tinha conversa não, cara. A chapa era quente mesmo. Minha mãe era estilo Rochelle, sabe? Papo de igreja, não tinha conversa não, velho. Mas enfim, e aí minha mãe, né, cortava um dobrado, mas graças a Deus ela conseguiu mantermos e nos criar assim, nos caminhos do Senhor. Então eu sempre fui envolvido ali com a parte musical da igreja, até porque basicamente nasci em berço da Assembleia de Deus, né? Só fui sair da Assembleia de Deus assim na adolescência. E basicamente o culto, né, a liturgia de culto da Assembleia de Deus se divide em pregação, né? E antes da pregação, antes da palavra, aquela divisão de oportunidades, né? Dar oportunidade para os departamentos e tudo mais. Então você nasce dentro da Assembleia, você já nasce no grupo infantil, não tem conversa, né? É bem isso. E aí já fui ali sendo ensinado a cantar, tudo mais. Eu sempre achei uma coisa que foi muito positiva para mim, foi muito bom, porque trabalhou muito a parte de integração na minha vida, né?
que a gente fala espírito de grupo, né? Eu sempre tive isso muito latente assim, na minha vida, por conta dessa minha criação. Então, nascer ali no grupo infantil, aí tu já vai subindo para os adolescentes e assim vai. Mas sempre cantando ali nos grupos, e na adolescência que eu me interessei pelo violão, de uma forma um pouco inusitada, né, na minha vida. Eu fazia parte de um grupo evangelístico, adolescente ali assim ainda, por volta de 14, 15 anos, que é um pouco antes disso, se eu não me recordo exatamente quando. Tinha um grupo de evangelismo dentro da igreja, dentro da minha igreja, que era um grupo missionário mesmo, sabe? Fazia aquela tarefa mesmo de ir para as praças, sabe? Levar a palavra nas praças, nos orfanatos. Era essa pegada mesmo, bem isso mesmo. E aí esse grupo, a gente tinha um grupo de jovens que cantavam, basicamente a gente cantavam com aquele velho playback, né? Aquela época de Prisma, os corais, né, clássicos, aquela coisa toda. Carregava a caixa nas costas. Era isso aí, né? Aquela única caixa que você ligava microfone, instrumento, tudo. E bem isso aí mesmo, né? Muita gente não sabe o que é, mas... E aí, cara, esse grupo a gente tinha essa tarefa, a gente tanto tocava, ministrava algumas canções muito evangelísticas naquela época, e a gente também encenava peças, olha que bacana. A gente encenava peças, tanto nas igrejas que a gente ia visitar, e nas ruas às vezes também. Né? E eu fiz parte desse grupo um bom tempo, coisa de 3, 4 anos, sei lá. E um dado momento, a liderança lá daquele grupo cansou, cara. Eles cansaram de ficar, sabe, saindo pra cantar com playback. O playback era covardia, né, cara? O playback é amarradão, né? Preso, aquela coisa toda. E aí essa liderança, cara, assim, basicamente botou, sabe, o pé nas nossas costas e empurrou. Cada um vai aprender uns instrumentos. Um montão de jovem aí, tudo, pô, cheio de saúde, ninguém se interessa por nada, não. Aquela coisa assim, sabe? E aí, com isso, foi isso que me deu start, assim, basicamente, para música. Para música de uma forma instrumental, né? Eu tava ali cantando e tudo mais, mas não tinha o menor interesse pelo violão até antes desse feito, entendeu? Entendi. E aí, de fato, eu comecei a estudar violão, né? Que era apaixonado pela guitarra, queria tocar guitarra, mas não tinha muitas condições de ter o equipamento, aquela coisa toda, e aí comecei no violão, orientado a começar pelo violão. Pouquíssimo tempo assim, eu me apaixonei pelo violão de uma forma muito absurda, principalmente porque na fase da adolescência eu estava vivendo uma fase de compor, mas eu compunha muito poema, né, antes do violão, aquela coisa de escola, poesia. Sério? Então, minhas primeiras composições não foram musicais. De fato, teve alguma inspiração nacional, Vinícius, nisso aí? Na poesia? Música, então, na poesia era tudo nacional. E eu era apaixonado principalmente pelo estilo nordestino, cara. Até hoje eu sou muito fã do Nordeste do Brasil, sabe? A gente vê aquele filme, né? O Alto da Compadecida, sabe? Sim, aquelas riminhas, né? Eu esqueci o nome daquelas... eles chamam de... Os cordéis. Os cordéis, bem lembrado. Sou fã, rapaz, dos cordéis. E principalmente da cultura, sabe? Aquela poesia que retrata muito da cultura brasileira, da região nordestina ali, cara. Sou muito fã daquilo. Automaticamente eu comecei a compor, e o cordel ele é muito cantadinho, né? Tem aqueles estilozinhos, né? De poesia alexandrino e tudo mais, e tem os cantados, né? E aí minhas primeiras composições foi isso, era os poemas cantados. Minha flor está muito furiosa, porque demorei a chegar, nem mesmo um buquê de rosas me basta para lhe perdoar. E aí eu ia fazer assim, em vez de eu ler o poeminha ali, eu não tinha o instrumento ainda, não dominava, mas eu gostava tanto daquele estilozinho, sabe, cantadinho. Legal. E aí, cara, quando eu peguei o violão, aí pra mim foi uma loucura, cara. Poder fazer aquela poesia e acompanhando no violão, pô, muito legal. A pólvora. Descobri a pólvora com isso. Vinícius, eu achei legal na tua história. Antes, deixa eu só fazer uma vírgula, mandar um beijo aí pra todo mundo que tá participando. O Alex tá aí, cara. Alex Possati, lá da Betânia. Mandou aí. Alex.
Tá Top, gastando a gente Carolzona. aí. Tamo junto, Alex. Deixa eu te falar. A gente tem algo muito em comum, Vinícius, que eu acho bem interessante, até para nortear um pouco a nossa cultura, o nosso papo sobre cultura aqui. Eu e você, nós temos uma tradição que a gente saiu da Assembleia de Deus, né? Eu também, assim como você, fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Bom. E é muito engraçado tu falar, porque ou a galera vai ser músico, vai ter que cantar, tocar e aprender algum instrumento, ou vai ter que ir para a área da palavra. E foi aí que eu É, tive que ir para a palavra. Eu tive que aprender a pregar. Aquele lance todo, sabe, Vinícius? De, ó, recebe a oportunidade, vai falar. E um dos traços dos pentecostais, e aí eu vou comentar aqui, vou passar a bola para você, eles têm algo muito interessante. Por exemplo, eu vou falar mais da minha área e vou jogar para tu. Boa noite a todo mundo pode. que está chegando aí. O que Fala, acontece na Assembleia de Deus? Enquanto que nós, Vinícius, os históricos, nós esperamos fazer seminário, nós queremos se muito estudo, preparar. isso, e não tem nada de ruim nisso. O Sim, pentecostal, a igreja pentecostal, ela entrou nas comunidades, ela entrou onde está o povo, ela entrou nos rincões desse país e deu o microfone e o pandeiro e falou: meu irmão, vai e prega a palavra, vai e anuncia. Então, ela, desde o início, a igreja pentecostal, ela sempre foi uma igreja dos negros e dos pobres. sim. A Assembleia de Deus em geral. Hoje a gente pode ver, Vinícius, que muitas igrejas da Assembleia de Deus e pontos de pregação, né, eles são liderados por mulheres e mulheres negras, o que não é Sim, algo muito sim. comum, o que não é algo muito corriqueiro. E foi lá que eu também fui criado. Quando eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos, eu adorava vigília e ponto de pregação, adorava, sempre cria em revelação, em mistério. Isso é muito Gostava interessante a gente falar. A religião do negra, ela é mover. uma religião de mistério, né? A gente vê muito transcendente se Sim, manifestando, mas também é uma religião que dá vez ao pobre, que sim. dá vez àquele que não tem tanta oportunidade. Veja você, eu aprendi a falar lá, eu aprendi a me comunicar lá, eu aprendi a gostar de ler dentro da Assembleia de Deus. Você aprendeu a tocar dentro da Assembleia de Deus. Eu queria que tu comentasse um pouquinho também dessa característica da igreja pentecostal, como ela aceita o negro e o pobre. Você tocou na ferida, né? A galera evita tocar na ferida e às vezes eu falo que assim, que é de uma coisa que é esquisito, que é visível. Você entra hoje numa igreja Assembleia de Deus, né? Eu brinco, né? Pô, tô ali, olho pro lado, um preto, um outro. Desculpa a expressão assim, mas aqui eu não gosto muito disso, não. É igual eu brinco às vezes. Outro quando chega assim fala assim: pô, o Vinícius é moreno. Eu já sinto a pessoa um pouco desconcertada nesse tentar colocar ali. Tu já vê um pouco de preconceito. Então, para mim, cor negra, raça negra, eu sou negro. Isso, Acabou. isso aí. Então, enfim, você entra na igreja, como você falou, Assembleia de Deus, você vai ver ali a predominância nos grupos, nas bandas e tudo mais, de, né, claro, de uma raça negra, essa coisa toda. É muito visível isso que você falou, também no quesito social, né? Como você falou, entrou ali nas comunidades e tudo mais. Então, o porteiro, ele se sentia à vontade de ir para a Assembleia, né? A gente tinha muito disso, né? Enfim. E na música era a mesma coisa. Esse perfil, ele é da igreja. Ele é da igreja isso, entendeu? Não é especificamente de um setor, entendeu? É da igreja. A gente acaba fazendo... eu vou tentar assim... não tentar fugir muito, não problematizar um tanto isso, mas é uma problemática isso, se a gente for parar para pensar. Beleza. Isso é uma problemática. Mas, enfim, a gente acabou tendo denominações, né, territoriais. Em resumo, ficou isso. Né? Aquela região ali que tem mais recursos, uma outra denominação crescia mais. Porque aquela região que tem mais recursos, o pessoal vai ascender mais numa área. E automaticamente o camarada entra numa igreja. Ele só vê branco. Eu entro negão, cabeludão. Pô, quando eu entro na igreja, só vejo pessoal brancão, aquela coisa toda, né? Das cores, as raças mais... Cara, o cara se sente o quê? Um pontinho Deslocado. branco
no Alasca, velho. Um portinho negro no Alasca, sabe? Uhum. O cara se sente deslocado, sem contar que a reação da galera é muito visível, né? Então, assim, você vê por parte das pessoas. As pessoas te olham daquele jeito assim, caraca, ele é o diferente. E aí eu entro numa igreja, numa assembleia, eu vou ver lá um montão de neguinho cabeludo. Entendeu? É, a verdade. Eu sempre brinco isso. Eu sou aqui de Nova Iguaçu, né? Até uns anos atrás, não tava tanto assim, o lance do Black Power é coisa de voltou, né? Uma moda que voltou, vamos falar assim, né? Então, até uns anos atrás, não tinha voltado isso. Hoje tu anda aqui na rua, tu vê um montão de neguinho cabeludo pra tudo quanto é lado. Mas até uns anos atrás, não tinha voltado isso. E eu tô casado há 14... eu também. Um dia desse eu postei umas fotos aí rapadão, o nego ficou doido. Caraca, não é você não. E era isso daí, todo mundo tinha uma máquina em casa e raspava. Mas eu sempre me incomodei com isso, né? Que minha cabeça é pequenininha, então eu fico esquisito, né? Aí tem que compensar com a cabeleira. Aí, cara, então eu já venho para mais de 14, mais de 15 anos que eu já uso assim o Black Power. Ó, legal. Entendeu? A moda voltou um pouco agora, para você ter noção. No dia do meu casamento, eu tava cabeludo assim, aí eu tive que cortar o cabelo, que eu já tinha falado pra minha esposa falou, tu não vai entrar assim na igreja não, né? A gente namorando. Fica tranquilo. Aí no dia do casamento eu cortei o cabelo. Mas enfim, eu era o cara ali desconcertado ali no meio da sociedade. Onde eu andava, quem era o Vinícius? Era o neguinho cabeludo. Hoje em dia, se tu passa aqui no meu bairro e tu vê um neguinho cabeludo, não adianta gritar Vinícius não, porque tem um montão aí. Entendeu? Então, nessa época, o que acontece? Eu lembro que eu estudava, fazia Vila Lobos, né? Estudava na escola de música Vila Lobos, aquela coisa. Maneiro, cara. Então, o que acontece? Eu andava no meu bairro, eu via as pessoas me olhando meio assim, ó. Tu via, isso é notório, né? As pessoas te olhando, que isso? Esse negro, um cabelo desse tamanho, esquisito. É diferente, né? É diferente, é o cara que é diferente. O estereótipo é muito diferente. Só que quando eu ia para o centro da cidade, lá para Vila Lobos, estudar, aí eu encontrava outros doidos igual a mim. Cara, me davam uma... Alguém que tinha coragem de assumir a sua cultura, né, cara? De assumir quem era, né? Exatamente. Então eu chegava ali tanto na escola de música, como na região ali, no bairro ali do centro em si, eu via com frequência outras pessoas, ali cabeludo também, etc. E aquilo dali eu falava, pô, aqui eu não sou o único estranho, aqui todos os estranhos é comum aqui. Os estranhos são comuns aqui, entendeu? E isso me dava uma tranquilidade. Aí logo nesse momento, eu entendi justamente o quê? Toda vez que alguém falava assim, pô, cara, por que você é assim diferente, não sei o quê? Aí, às vezes, eu argumentava com algumas pessoas, quando eu achava que valia a pena, eu argumentava com as pessoas, né? Sobre a minha condição ali de fisionomia, que daí é normal. Para mim não tem nada diferente, é o comum. Igual a mim tem um montão, só que vocês que não têm acesso a essas pessoas. A gente começou meio que nisso, entendeu? Mas, enfim, a gente passa muito por isso, cara. Quando eu cheguei na banda do Salomão, eu encontrei um baixista que tinha o cabelo 4 vezes maior do que o meu. Olha. Aí eu pra ele, mestre, Esse aí tá me dando liberdade. Entendeu? Aí, cara, eu fiquei à vontade. Os caras lá até brincaram comigo. Exatamente, isso te dá, né? Mas, pô, eu não sou único, eu não sou diferente. Exato, te dá autonomia. Para usar uma palavra um pouco... Desculpa te interromper. Para usar uma palavra um pouco tá em uso agora, te dá um empoderamento. Né? Você se torna poder. Só voltava a fazer, né? Botar a luva agora, negra. Eu queria comentar algo contigo, cara. Você citou o Salomão. Eu vou citar um pouco de novo a minha história aqui para a gente fazer essa troca. Eu fui criado na Assembleia de Deus. Desde o início, Vinícius, até para quem está nos escutando aí, eu vi o pandeiro, eu vi os instrumentos dos negros ali. Eu via aqueles sons de forró, que é o corim de fogo. Isso aí, tu falou o que eu ia falar, forró. Então a gente apropria o forró e o samba numa cultura pentecostal. Só que eu e meus amigos, não sei se tu chegou a conhecer na época o grupo Éfeso, que era um grupo de dança que tinha aqui pela região da Zona Norte do Rio. Não. Então, tinha uns garotos aqui na Zona Norte, onde eu moro,
que era um grupo de street dance, Vinícius. Por que você vai entender onde eu quero chegar e eu vou te passar a bola. Eles trouxeram para a Assembleia de Deus o ritmo black, o ritmo do street. Na época estava no auge. Apocalipse 16, o DJ Alpis. Então, essa galera que eu andava era a galera que usava trancinha no cabelo, black, bandana, moequeira, calça larga. Então, eu me vestia assim, meus amigos se vestiam assim. Só que até dentro da Assembleia de Deus, a gente era tido como diferente. Porque não é a cultura. Exato. Porque a cultura, apesar de aceitar o pandeiro, o forró, ela ainda não entendia bem a linguagem do rap, do hip hop. E como foi para você entrar nessa cultura do reggae e viver isso tudo, cara? É assim, eu nunca fui regueiro, né? Como a gente fala, né? O cara que é regueiro lá, o cara que ouvia Bob Marley, essa coisa. Nunca ouvi Bob Marley, né? Nunca fui de ouvir Bob Marley, que dizem que é o pai do reggae, né? Vamos falar assim. O mais próximo que eu chegava de reggae, né? Que eu tinha de acesso de reggae, que eu já tocava um reggae, mas a gente até fala assim, o cara que é regueiro, ele vai falar que eu tocava um pseudo reggae, tá? Que era o reggae que tinha nas canções congregacionais dos ministérios de louvor, Ademar de Campos, esses grupos que tinham, né? Os ministérios de louvor, Projeto Vida Nova, Cláudio Claro e tudo mais. Me lembro na época que eu acho que era, não lembro se era Jerusalém, que tinha umas bandas que sempre tinha ali um reggae, né? Uma música que a gente tocava muito dentro da igreja, que era aquela assim: quem sabe tua vida é ruim, até pense mesmo que chegou ao fim. Quem sabe o teu dia já não tem sabor, talvez você não sinta mais amor. Todo mundo cantou essa música, né? Nessa época, e era um reggae, e era um dos reggae mais conhecidos, mais famosos. Só que eu não tinha aquela cultura do reggae como o cara que é regueiro tem, né? De conhecer todas as vertentes do reggae, essa coisa toda. A banda de reggae que eu ouvia, que era banda mesmo, de reggae, que era mais próxima que eu tinha assim, acesso, era o Cidade Negra. Que era uma banda secular. Então já não ouvia... Estourada no Brasil, né? Exatamente. Então, assim, acaba que você estava na esquina esperando um ônibus, estava tocando Cidade Negra. Você aprendia tudo ali. E eles, assim, eles tiveram duas fases, né? Vamos falar, o primeiro vocalista, que era até daqui da Baixada Fluminense também, Raj Bernat, que era um reggaezão bem raiz mesmo. Depois, quando entrou, que estourou mesmo com o Tony Garrido, ficou um reggae já mais comercial, vamos falar assim. Mais pop. Então, o que eu tinha de reggae era isso daí, cara. Que no mundo do reggae, pô, basicamente é quase nada. Entendeu? Assim. Mas aí, enfim, quando eu cheguei na banda do Salomão, eu tive que meio que fazer um laboratório, em resumo foi isso. Porque, assim, uma coisa é ouvir o reggae, tocar na igreja, tocar o reggae em casa. Outra coisa é você fazer parte de uma banda de reggae. Você acompanhar um cantor que tem um chamado missionário com aquela ferramenta ali. Como o Salomão, ele fala muito disso, né? A bandeira dele não é o reggae. Ele não tem a bandeira como reggae. Ele tem a ferramenta que Deus chamou ele para utilizar o reggae para alcançar vidas. E aí, cara, do mesmo jeito que foi para mim, foi para ele também. Ele teve que se apropriar do reggae. Mergulhar no reggae. Começar, por exemplo... No gospel, a gente tem dois grandes expoentes do reggae que quase a maioria das pessoas que gostam de reggae não conhece, assim. Algumas pessoas. Só quem é regueiro mesmo, cristão, conhece, que é o Nego Vieira, pastor, que é pastor da Bola de Neve, né? Que o cara já era regueiro, aquela coisa toda, e é um expoente. E o Edson Gomes. Então, quando eu cheguei na banda do Salomão, ele falou esses dois nomes, foram nomes esquisitos para mim, assim, não conhecia. Mas aí eu fui mergulhar, fui entender a filosofia, a militância dos caras, aquela coisa toda, para quando eu estivesse ali, ao lado dele, entendeu? Ele se expressando através daquela linguagem, eu estar em conformidade com ele, no que diz respeito ao meu instrumento, ao gênero, ao estilo, conjunto de coisas, entendeu? Então, eu acho que isso, na parte da música, é muito importante. Por exemplo, aí você chega lá para assistir, de repente, um show do Salomão do Reggae, você vai me ver lá de touca, né?
de touca, calça do exército, aquela coisa toda, que para mim foi um processo, para mim não foi de um dia para o outro. O Salomão praticamente teve uma mentoria sobre mim nesse sentido também. Poxa, cara, a gente aqui acaba que a gente... até o look é uma expressão para a galera que gosta do reggae. Né? Uhum. Você pensa, imagine você chegar para assistir Salomão do reggae, o violonista dele tá lá de terno e gravata, e a banda toda tocando reggae. Não cabe. Não tem a ver com aquela linguagem ali, entendeu? Não comunica, né? Não comunica. Então, eu tive que aprender isso. Não foi de um dia, não foi um mês. Aos poucos eu fui entendendo aquilo dali e aprendendo com aquela mentalidade ali. Aí hoje em dia eu já penso, eu acabo tendo 2 guarda-roupa, vamos falar assim, as minhas roupas normais e tem minhas roupas de trabalho, né? Vamos falar assim, quando eu vou tocar ali numa banda de reggae, eu tento comunicar com aquele mesmo look da galera ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. E como foi, no início, você começar a ir nas igrejas? E como era essa comunicação? Pô, cara, os caras estão tocando reggae ou qualquer outro ritmo, porque a minha experiência particular foi assim, foi ver os ritmos do samba e do forró muito aceito e uma resistência com o rap. Tem até uma pergunta para você aí. Cara, deixa eu mencionar esse cara aqui, ó, Rodrigo Anunciação, Rhodes, um grande amigo meu aí, basicamente o cara é um fundador, o principal fundador da banda Dalma Nuta que a gente mencionou aí, Rodrigo Rhodes, um amigão aí, um abraço para toda a família aí, pequenininho para pequena lá. Tem uma galera aí, mas Rodrigo é um grande amigo aí que eu fui surpreendido aqui com a presença desse meu amigo aí. Eu queria saber de você como é que foi essa influência aí do reggae e como as igrejas aceitaram isso, né? No caso do Salomão, a gente quando fala hoje em Salomão, já é comum, mas ele está 15 anos nesse ministério. Pensa, ele está 15 anos. A primeira vez que eu ouvi falar de Salomão, eu ouvi assim, mas não era o Salomão que a gente conhece em termos de relevância no meio cristão. Ele já tinha as mesmas músicas, baseadas em quê, né? Todas essas músicas que hoje são grandes sucessos, que até hoje os outros pedem, mas ele não era um cara tão conhecido. Então, na verdade, eu não senti isso, esse impacto, eu diretamente. Eu acho que quem sentiu esse impacto foi o Salomão. Porque quando eu entrei na banda do Salomão, há 5 anos atrás, quando ele lançou o CD dele, o grande CD dele, meu primeiro CD dele. Então, quando eu chego na banda, ele já finalmente tinha se consolidado, vamos falar assim. Entendi. A igreja cristã, em outras palavras, tinha aceitado ele. Porque eu percebo que até antes desse momento, ele viveu muito isso daí que você falou. E conversando com ele, ele retrata assim, muito choro, muito sofrimento, muitos momentos de pensar em desistir. E o grande baterista dele lá, o Joab, muitas das vezes não deixou, não. Cara, tava ali escorando ele, sabe? Era verdadeiramente o Arão ali do lado do Moisés. Ali, não, cara, levanta a cabeça, vamos lá. Mas o cara passou por tudo isso daí, toda essa discriminação que a gente sabe que existe, entendeu? Mas ele nunca teve esse lance de ficar... Você tem que aceitar o reggae. Ele tem uma frase que é muito bacana. Ele fala assim, ó, irmão, você não tem que aceitar o reggae. Você não precisa aceitar o reggae. Mas você tem que me amar. Se você quer ser cristão, você tem que me amar com touca, sem touca. Não vai interessar, você vai ter que me amar. Isso é uma frase do Salomão que ele me ensina muito com isso, entendeu? Então eu posso chegar lá, cara, o verdadeiro cristão, tu vê aí, eu posso chegar numa igreja com touca, com calça do exército e tudo mais. Uma pessoa, um verdadeiro cristão vai me olhar e pode condenar tudo aquilo dali. Mas se ele for cristão de verdade, ele vai amar a pessoa que está por baixo da touca. Ele vai amar a pessoa que está por baixo daquela calça ali, entendeu? Ele vai amar a criatura de Deus, o filho de Deus, o servo de Deus, entendeu? E como você falou, a questão da cultura, ela muitas das vezes, como ela é muito mal compreendida, né? A gente viveu muito isso, como você falou. E é engraçado que mesmo quando você fala assim o samba e o forró dentro da igreja, né? Que a gente via essa prática lá nos grupos de irmãs, círculo de oração e tudo mais. Mas se você ganhasse a oportunidade de falar assim, ó, irmãos, hoje eu vou tocar um forró aqui para os irmãos. Acabou, você já estava endemoniado, só porque você usou o termo. Então era um estilo musical, uma linguagem musical que já estava presente ali o tempo inteiro.
mas a denominação, a nomenclatura do ritmo era demonizada. Perfeito. Olha que coisa louca, como que são as coisas. Até hoje, isso é comum. Até hoje, isso é comum. Entendeu? A gente vê muitas igrejas ainda que você chega lá, vai ver o Ministério de Louvor tocando, mas se você falar assim, pô, vou tocar uma música, um rock, vai demonizar. Você falar o termo rock vai demonizar, entendeu? O samba também? O samba, principalmente, falar, pô, cara, vou tocar um samba. E mais, se você tocar um samba mesmo, com a linguagem mesmo do samba, né, como o samba mesmo de tradição, fazendo aquela baixaria mesmo, né? O cara, que isso? Isso é música do morro, não sei o quê. Se você chegar lá e tocar mal tocado, né? Os outros não reclamam. Olha que doideira isso. Isso é uma coisa a ser analisada. A gente, músico, passa muito por esse crivo. Porque a gente está sempre analisando a qualidade do que é feito também. A gente ouve muita gente falar assim, o melhor para o Senhor. Né? Eu tenho que entregar o melhor para o Senhor. Mas se você parar, não vamos parar tudo que a gente está fazendo aqui. Dentro da igreja tem muito disso. E vamos analisar a qualidade do que a gente está fazendo. Ó, isso tá bom. Isso aí tá ruim. Pô, isso aqui não tá legal. Pô, aí a gente ouve muitos outros falando que você tá tentando entulhar meus poços. Tá se levantando contra mim. Não é assim, pastor? Você tá rindo disso. Tu sabe que é assim. É isso aí, é isso aí. O irmãozinho vai lá e canta, né, na igreja lá. O irmão vai lá e cantou. E eu sou a pior pessoa pra falar isso porque eu não sou um grande cantor, não. Mas aí... E eu ouço isso com frequência, né? Poxa, irmão, o cara foi lá e cantou. Você chega pra pessoa assim, pô, irmão, você cantou, foi uma benção. Mas, ó, você podia procurar o irmãozinho ali tal, podia procurar o professor tal de canto pra melhorar o que você tá fazendo. Que isso? Tá emprestando tua boca pro diabo? Tá tentando me desanimar? E etc e tal. Então, toda vez que a gente tenta levar o que a gente faz dentro do culto pro Senhor, se a gente tenta levar para um lado de uma avaliação das nossas práticas e tudo mais, e eu acho engraçado porque o pessoal da palavra passa por isso constantemente, né? Legal, legal. Eu ia falar isso. Não é? Deixa eu só comentar rapidinho. No nosso meio pentecostal, o qual eu amo, agora hoje eu sou na Batista, existe um preconceito. É porque para mim, Vinícius, tudo é povo de Deus, tudo é reino de Deus. Para mim também. Mano, entendeu? Presbiteriano, calvinista, assembleano, batista, é tudo reino, mano. Mas enfim, isso é outro papo. O que acontece? Na Assembleia de Deus, o seminário teológico é tido como esfriamento da fé. É tido como, olha só, a letra mata, mas o espírito vivifica. Aí, o Dário até comentou, a letra mata. Mano, e esse texto, só para quem está nos ouvindo aqui, para ficar registrado. Ô Vinícius, quando Paulo escreve a letra mata, ele está se referindo à lei de Moisés. Ele está falando do espírito da lei e do espírito do evangelho. Não tem nada a ver com teologia, com estudo, que é isso que você está dizendo. Não, e é engraçado o que você falou aí, porque essa é uma prática muito pertinente dentro da igreja, descontextualizar alguns versículos, né? A gente vive isso constantemente. Eu costumo falar que a maioria das bíblias dos crentes aí, num senso comum, você vai virando as páginas assim, aí tem uma página em branco, tem uma página branca com as letrinhas, tem uma com a tarja preta assim, esse versículo não serve para mim. Aí o cara passa, ele bota uma tarja preta, se não serve para mim, isso aqui não serve. A gente vive uma bíblia assim. Quando as pessoas falam de práticas do Velho Testamento, dos 10 mandamentos, ainda hoje eu não vi ninguém defender a prática de teu filho errou, leva para fora do arraial e apedreja. A gente não vê ninguém, né? Aí o camarada lá que às vezes defende uma velha prática, não, isso aqui, não sei o que. E eu não. É outro assunto para outra conversa, mas eu não vou entrar nessa ênfase da letra, né? Mas enfim, essa questão do crivo da avaliação das nossas práticas é fundamental, isso é bíblico, né? Se não fosse assim, a gente não teria ali, acho que foi Apolo, né? Priscila é Paulo, né? Se eu não estiver enganado, e troca ali um papo, um tete-a-tete com Paulo, eu acho que é Apolo e Priscila, ou Áquila e Priscila, não estou lembrando direito aqui, mas enfim. O casal é Áquila e Priscila. Isso, Áquila e Priscila, né? Que tiveram ali um tete-a-tete com Paulo.
e mostra para Paulo uma perspectiva, vamos falar assim, eles estão mostrando, cara, para Paulo uma perspectiva do evangelho. Olha, isso foi citado, cara. Isso foi citado. Alguma coisa eles viram em Paulo? Alguma coisa eles viram que eles falaram? Fala aí. Que eles viram e falaram assim, ó, a gente precisa mostrar isso aqui para ele. Entendeu? Alguma coisa que fosse uma palavra, uma atitude de Paulo, algo do sermão que eles falaram, não, isso aqui a gente precisa. E mesmo não sendo Paulo, não sendo aquele casal ali, você não vê os feitos maravilhosos, as epístolas daquele casal, mas eles, em um determinado momento, isso é até importante para a gente falar, né? Porque assim, hoje a galera tem muito isso, né? Se fosse nos dias de hoje, a gente ouviria assim, eu sou Paulo, quem são vocês para me corrigir, né? Ô Vinícius, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo sai de Tessalônica e ele vai para Bereia. Isso é muito interessante, cara, porque passa despercebido. Vinícius, a galera de Tessalônica era uma galera que tinha uma aquisição superior de Bereia, uma classe mais abastada do que a de Bereia. E quando Paulo sai de Tessalônica e vai a Bereia pregar, a galera de Bereia começa a olhar as escrituras para ver se o que Paulo está falando é verídico. Conferir. E aí o que acontece? O Paulo fala... olha que interessante, Vinícius. Paulo fala assim... Não, e ele fala, os crentes de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles comprovam o que eu estou dizendo. Quer dizer, tem que passar no teste, cara, da qualidade. A minha palavra, a minha pregação tem que ser analisada a partir das escrituras. Sim, tem que ser assim, mano. O crescimento vem, eu estava falando um dia desse numa outra live aí sobre isso. O crescimento vem a partir da correção, cara. Se você erra, não tem ninguém para chegar e dar um tapinha, um puxãozinho de orelha, você continua achando que o teu erro está correto. Deixa eu te falar, a gente tem mais 10 minutos aqui. A gente vai ter que correr nosso papo, a hora tá voando, o papo tá bom. Deixa eu falar contigo. A partir dessa perspectiva sua, da tua vivência, como é que a gente pode fazer com que a igreja hoje no Brasil entenda melhor essa cultura e aceite melhor tudo isso que o nosso povo comunica como o ritmo que você acabou de nos passar aí? Cara, para mim a coisa é muito simples, não é tão complexa como muita gente dita. Porque, primeiro, a galera leva esse assunto, mas não passa por um crivo do que, para quem a gente faz a coisa. É simples desse jeito, né? Então, as pessoas, se a gente começar a levar para esse lado, para quem que a gente faz a coisa, a galera vai parar de fazer uma coisa que eu vejo muitos outros fazer. Ah, Deus não recebe isso. Então, agora nós temos autoridade para dizer o que Deus recebe e o que Deus não recebe. A partir da nossa ótica. Legal. Eu estou criticando quando isso vem a partir da nossa ótica. A palavra de Deus diz que, né, acho que é João 4:16, alguma coisa assim, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade, abre aspas, com samba, com jazz, com hip hop, com rock. Não tem isso lá. Não tem isso para dizer que não pode ser assim e nem tem isso para confirmar que é isso. Então, o parâmetro é o coração, cara. Não importa, entendeu? Na minha ótica, assim, não importa. O que a galera não entende? O que é um estilo musical? Eu vejo muitas pessoas, você falou uma coisa que eu sempre critico. Eu já tive a infelicidade uma vez de bater boca com um pastor que ficou claro para mim que ele não tinha o menor conhecimento de música. Conhecia muito da palavra, mas não conhecia nada de música. Quando a gente fala, por exemplo, de um estilo, um jazz, o que é um estilo musical? Vamos entender. É um conjunto de fenômenos ou práticas instrumentais, que a gente fala, que determina uma determinada linguagem, né? Então, por exemplo, se eu vou tocar o violão e você... Vinícius, toca um rock, você vai esperar que eu toque meio abafado, sabe? Isso é característica da linguagem, faz parte daquela linguagem, são características daquela linguagem do rock. E aí você tem o samba com um conjunto de linguagem, mas tudo são as 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quando a gente olha por essa ótica, você vai entender que o rock é idêntico ao jazz, é idêntico ao samba, é idêntico a qualquer outro ritmo. Agora, cada estilo musical, ele é mais passivo, vamos falar assim,
de expressar emoção A ou B. Se, por exemplo, eu quero fazer uma música romântica para minha esposa, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma música romântica para minha esposa. Eu vou fazer com rock, você pensa em fazer, primeira coisa que você pensa, vou fazer um rock. Oh, eu te amo, eu te quero. Ninguém vai fazer isso. Mas que é isso? O cara já pensa logo em fazer uma balada ou uma bossa. São os estilos que, vamos falar assim, expressam essa leveza, sabe? Esse romantismo, essa coisa toda. Então, cada estilo musical vai ser mais passivo para expressar determinada emoção. Então, assim, o que eu sempre defendo é isso, que a gente tem que, antes de discriminar, principalmente como eu vejo aí a galera às vezes falar, não pode isso, você entende sobre disso para falar? Né? A gente está vivendo o momento do politicamente correto, que os outros fazem o quê? Por exemplo, se você, por exemplo, não aceita algo, você é preconceituoso. Né? A gente está vendo muito isso, né? O que você acha disso? Ah, não concordo não. Ah, tu é preconceituoso. Aí, isso é a coisa mais equivocada que existe. Ou seja, uma coisa é ser preconceituoso, é não conhecer sobre um assunto e negar aquilo dali, ou não aceitar. Outra coisa é você conhecer, você ter uma opinião daquilo dali e não aceitar. Porque se você não pode aceitar, não é opinião. Você tá entendendo? Legal. Então, assim, quando às vezes as pessoas falam assim, pô, tu é preconceituoso. Não, cara, eu sou conceituoso. Eu tenho um conceito sobre isso. Entendeu? Legal, é diferente. A galera tem muito preconceito no que diz respeito a estilo musical. As pessoas não conhecem. Porque quem faz, a única pessoa que eu conheço que faz o rock é o cara que come o morcego ali. O cara que eu vejo ali. Pô, a gente fala do forró hoje. Você já viu os bailes que tinha nos anos 90 de forró, aquelas casas de forró? Toda noite saía um com a faca no bucho. Saía um na patamo da polícia, aquela coisa toda. E mesmo assim a gente tá vendo as pessoas tocar lá. Ué, é o forró, é o estilo musical que é o problema? Deixa eu te falar, dentro disso que você está fazendo, fazer uma observação, te perguntar. A gente olha para a África hoje, para o continente africano, para os países africanos, e quando a gente olha para a igreja de lá, a gente olha com muito gosto, olha que cultura bonita, olha como eles adoram a Deus. Em algumas igrejas eles dão, sei lá, eu já vi missionários, eu não estou inventando na minha cabeça, já vi missionários fazendo isso, mostrando que o dízimo eram frutas. Beleza, é a cultura. Quando a gente vai falar da nossa cultura, a gente não aceita o samba, a gente não aceita o pagode, a gente resiste àquilo. O deles é bonito e o nosso aqui não. Como é que o nosso é feio. É uma doideira, né? Ninguém entende isso. Até hoje eu bato muito nessa tecla, eu defendo muito isso, né? É aquela velha história assim. Eu acho que isso daí é típico daquele negócio assim. A pessoa fala assim, eu quero viajar. Você quer viajar para onde? Eu quero para os Estados Unidos. O que você quer fazer nos Estados Unidos? As pessoas às vezes nem sabem o que ela quer ver nos Estados Unidos. Mas falaram para ela que aquilo é bom, etc e tal. Ela não tem nenhuma referência de onde ela vai. Aí, você entra numa agência turística, aí fala assim, eu quero comprar um pacote aqui para ir para os Estados Unidos. Aí o cara fala, tá o preço X. Aí você, caramba, isso não cabe no meu bolso. Aí a pessoa fala assim, tentando vender para você, fala assim, mas tem essa outra opção aqui, ó. Aí te mostra os Lençóis Maranhenses. Te mostra, sabe? Maragogi. O Recôncavo Baiano. Aí você, como é que eu não sabia que isso existe? Você fica ali tentado a ir para ali. Entendeu? Sabe? América Latina, cara, coisa tão linda, cara. Cara. Então, assim, é a mesma coisa, cara. Eu vejo da mesma ideia, do mesmo jeito. A gente fica ali idolatrando algo lá de fora. Fez sucesso, não sei o quê. Mas a gente não conhece o frevo. Olha que legal. A gente não conhece a toada. Verdade. A gente não conhece a toada. Entendeu? O crente, se você fala assim, frevo, ele lembra do carnaval, né, de Recife lá, do Galo da Madrugada, etc e tal. Poucos cristãos vão lembrar daquela música assim, ó. Deus nunca me abandonou, não é homem que minta, nem filho do homem pra que se arrependa. Deus, né? Renascer Praise gravou essa música em ritmo de frevo. Um montão de igreja canta e tudo, mas nem sabe que isso é frevo, cara. Ou seja,
É muito fácil a gente idolatrar as coisas lá de fora, apreciar e valorizar porque disseram pra gente que é bom, e não reconhecer que a gente tem tantas coisas aqui simplesmente porque a gente não conhece. O único baião que o crente conhece é a asa branca. É asa branca. Você fala assim pro crente, pô, cara, você gosta de baião? Ele fala, gosto, eu conheço até aquela música. Quando olhei a terra dentro. Entendeu? É isso que a gente... É isso, sempre, entendeu? Assim como o Sul, né, cara? Você tem uma cultura lá no Rio Grande, em Curitiba, em Florianópolis, que já é uma outra cultura que é brasileira, né? Nossa. Sim, eu sou fãzão aquelas milonga, né? Aqueles violão bonito, aquilo dali que vem ali da Argentina, vem do Paraguai. É a coisa mais linda. A gente não vê isso dentro das igrejas. Verdade. Entendeu? Ah, por quê? Porque é feio? Não. É porque a gente simplesmente não conhece, entendeu? Ou muito pouco a gente conhece. E também tem a facilidade do que está vindo de fora. Isso é algo que a gente tem que ressaltar, tá? A gente está vivendo um emergentismo social muito grande. Então, assim, a pessoa aprende... Eu até vi isso na internet, algumas pessoas dando aula de violão, e ficou visível para mim que a pessoa não sabe o básico do violão, mas a pessoa estava na internet dando aula de violão. A gente está vivendo esse tempo. Então, o pouco que eu aprendo, eu já vou fazer vídeo, eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro com isso, entendeu? Então, a pessoa não vai falar assim, pô, cara, quero dar aula de violão? Vou estudar 1 ano, 3 anos e depois vou dar aula. Entendeu? Isso vai se refletir. Isso é a sociedade. A gente está vivendo esse emergentismo da sociedade. Vai se refletir na música do mesmo jeito. Então, a música que chega para mim com 2 acordes, 3 acordes, cara, qualquer um sai tocando, sabe? Não precisa de ser um músico habilidoso, dedicado nem nada, sai tocando e a gente vai fazer um culto, sabe? Ótimo. Eu não estou aqui menosprezando isso e nem elencando isso como pré-requisito para a glória de Deus vir, porque, como eu falei aqui, Deus não está nem aí para nada disso, cara. Se a música tem 2 acordes, se a música é em reggae, se a música é em bossa, se é rock, para Deus isso não faz a menor diferença. Não faz. O Deus que eu sirvo, que eu conheci, eu não acredito nisso. Pelo menos quando a gente lê a Bíblia, em nenhum momento ele defende ali. Até porque se fosse isso, se ele se preocupasse tanto assim com a cultura, a gente teria que estar hoje aqui, ó, defendendo e valorizando ao máximo a cultura judaica. Eu queria que você encerrasse com louvor, cara, e aí tocasse o que vier no teu coração. A gente tem aí 2 minutinhos só para encerrar, 3. Tá. Fica à vontade. Eu vou tocar uma música autoral, tá? É uma música autoral minha. Não é coisa de doido não, tá? Nem é reggae também não. Mas é uma música baseada nas epístolas de Paulo, né? Então quem ouvir aí vai entender um pouco disso aí. Só um minutinho. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, porque pode ser que no meio do louvor o negócio caia aí. Quero deixar para você agradecer também. Beijo no coração, pessoal. Cara, Alan, ó, galera do Sul aí, ó, tu falou do Sul, tá aqui, ó, Alan Araújo do Sul, pessoal firme, ó, nosso brother Elan. Gente, brigadaço pra todo mundo, cara, assim, sem palavras para agradecer a vocês, né, pela presença e a participação na live, e ao senhor, pastor, que esse assunto muito me agrada, dá vontade de falar mais ainda, e a gente precisa disso. Vamos marcar a parte 2. Top! A gente precisa refletir sobre essas questões, que os nossos irmãos reflitam com os amigos também, criam esse hábito, como foi falado aqui, como os crentes de Bereia, sejamos bereanos, como os bereanos, tá certo? Aproveitar também para dar um alô pra galera, né, para curtir lá, @salbrazuca, a gente, assim como o Olhai, né, a gente tem o Sal Brazuca, que é um movimento da galera que tá curtindo muito isso aí, tá? Beijão, Gabi, a galera aí, ó, do Jardim Botânico. Então vamos lá. O nome dessa música é Mais Perto. Era para ser mais perto de Deus, mas ficou mais... O que quero fazer não consigo, e o que abomino, assim mesmo é o que faço e de fato eu quero fazer como Cristo, lutar contra a carne, contra o pecado e vencer. Para vencer não é mesmo tão simples, não só basta falar, é preciso viver. E eu sei que o que chego mais perto de Cristo é quando consigo ser teu irmão,
Ser irmão é sentir o calor do abraço apertado do amigo que a emoção partilhou. É marchar outra milha apoiando o soldado ferido. E é sentir sua dor. Oh, 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 oh. Ser irmão é saber perdoar. Repartir o seu último pão com quem precisar. Ser cristão, ser amigo, é amar. Amar. Caramba, que música linda, Vinícius. Que música maravilhosa, cara. Amém, cara. Vamos fazer a segunda parte semana que vem? Vamos continuar esse papo aí? Muito obrigado, cara. Vai ser um prazer enorme, cara. Então, fechou. Vinícius, quero te agradecer. Beijo no teu coração. Prazer caminhar contigo, cara. Ver o seu talento, ver a sua unção, ver como você está disposto a servir a Deus. Não só aqui nessa live, eu já vi você servindo a Deus na igreja e é sempre bom estar do seu lado. A gente percebe Deus na tua vida. Quero pedir a Deus sempre que Ele te abençoe, te capacite e te use, cara. Deus te abençoe mesmo de coração. Obrigado por esse momento. Amém, cara. Obrigado, sim. Careço das orações dos irmãos, né? Do apoio. E a gente segue aí, cara, tentando, né? Trabalhar para Deus, tá? Tá contando aqui. Falta 20 minutos, Pastor, 20 segundos. Obrigado, quero estar sempre junto com o senhor. Tamo junto, irmão. Pessoal, Valeu, gente. Vai ter outro. Beijo. Valeu.